Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Irmãos, promessas. As promessas contidas na palavra de Deus, contidas na Bíblia, existem várias, inúmeras delas, de Gênesis até Apocalipse. Tem muitas promessas, promessas de edificação e promessas de destruição. Mas hoje existe uma leva muito grande de profetas, abre aspas, fecha aspas, que estão induzindo o povo ao erro, à falha, ao comodismo, vamos assim dizer. Porque existem passagens bíblicas em relação a muitas promessas que falta interpretação. E um povo muitas das vezes preguiçoso, não gostam de ler, não querem interpretar a Bíblia pelo Espírito, interpretam, né, pelo que o homem acha que é e assim aplica. Então existe uma passagem na palavra de Deus, de Números, que as pessoas usam muito, e a gente vê muitos também, fazer adesivo para carro, para caminhão, para portas de casa, que está lá em Números 23, no versículo 19, aonde diz que Deus não é homem para que minta, e nem é filho do homem para que se arrependa. Está escrito, realmente está escrito lá. Olha, então você não desanime, continue firme, porque Deus não é um para que minta, então Deus tem uma promessa de vitória na sua vida, Deus tem uma bênção para entregar na sua vida, então não desanima. Isso é uma autoajuda. E a recompensa, ou as promessas para se cumprir na minha e na sua vida, precisa da tua obediência. Então, se você pegar na mesma passagem, Deus realmente não é homem para que minta e não é filho do homem para que se arrependa. Mas no versículo, está no Números 23, do 19 até o 21. E no 21 você vai ler por que ele falou dessa forma, o profeta. O profeta falou dessa forma. Porque ele não viu iniquidade em Jacó. Ele não viu pecado em Israel. Por isso que Deus falou que a promessa que era para se cumprir, iria se cumprir. Não tinha como revogar. Porque ele não viu pecado, ele não viu falha, não viu erro ali em Israel e em Jacó. Então falta interpretação. Então esse negócio, Deus não se arrepende, ele se arrepende sim. Ele se arrepende e a Bíblia mostra claramente isso, que ele se arrepende. Quer ver uma parte? Gênesis capítulo 6, lá naquela criação, lá naquele momento lá de Noé, antes do dilúvio, pouco antes do dilúvio. Em Gênesis 6, no versículo 5 e 6, se você pegar e ler, você vai ver lá que ele viu tanta iniquidade no coração do homem, que o pensamento do homem era mau constantemente. Ele disse que o espírito dele não permaneceria com o homem. E ele se arrependeu, está bem claro lá, ele se arrependeu da criação que ele fez. Está lá. Ele se arrependeu de ter feito o homem. Ele se arrependeu de ter feito as coisas, porque o coração do homem é mau. Então como é que você vai dizer que Deus não se arrepende? Ele se arrepende sim. E é claro na palavra. Quer ver uma outra passagem que fala de arrependimento? Igreja, é só querer ler. Não é pegar versículos, pegar passagens que agradam o seu coração e aplicar no seu dia a dia. Não é assim. Você tem que ler, você tem que meditar, você tem que ver o contexto, o texto, como é que Deus está falando, explicando aquelas coisas. Falar em promessa, outra coisa que eu escuto sempre: quem tem promessa de Deus não morre antes de acontecer. Que conversa fiada é essa? Que conversa mentirosa é essa? Porque se você pegar em Números 1, no versículo 45, lá fala que foi enumerado o povo que saíram do Egito para a terra prometida, Canaã, saíram do Egito, de 20 anos para cima, homens de 20 anos para cima, eram 603.550 pessoas, mais ou menos de 20 anos para cima. Todos eles tinham uma promessa. Todos eles tinham uma promessa de entrar na terra prometida. Entraram na terra prometida, não morreram no meio do caminho. Em um só dia mais de 20 mil homens morreram, tragados pela areia do deserto. Por quê? Por causa da desobediência. Por quê? Por causa do erro e da falha. Igreja, você gostar de se enganar, é se enganar, é se iludir com as coisas. Então, todos eles tinham promessa e não morreram. Quer dizer, então não iriam morrer, tinham que entrar na terra prometida. O próprio Moisés, que você conhece a palavra, Deus não falou para ele que ele entraria na terra prometida, em Canaã, mas por conta daquele momento de que ele se irou lá e bateu naquela pedra lá, você conhece a história, não vou entrar em méritos aqui, o que Deus falou para ele?
Eu tinha dito para você que você entraria mais longe de mim tal coisa, mas eu todavia vou deixar ver a terra, mas de longe. Você conhece a palavra, rapaz? É só você querer ler. Então para de se enganar nas coisas. Jeremias, no livro de Jeremias 18, lá naquela parábola do oleiro, se você pegar e ler, você vai ver lá que Deus fala, quando eu disser a uma cidade que eu vou edificar, que eu vou fazer aquilo e acontecer, e essa cidade se perverter, essa cidade desobedecer, eu também vou me arrepender do bem que eu iria fazer. Mas se essa mesma cidade que eu falar que eu vou destruir pela maldade dela, e essa cidade se arrepender, se essa cidade praticar coisas boas, eu também me arrependerei do mal que eu iria fazer àquela cidade. Então ele edifica e ele destrói. Ele se arrepende de edificar se você desobedecer. Olha Nínive, pega lá o livro de Jonas, capítulo 3. Deus não queria destruir a cidade porque ela é má aos olhos de Deus. Todavia ela falou, vou dar uma oportunidade. Mandou Jonas para pregar lá, o Jonas pregou, o povo se converteu. E a Bíblia não relata que Deus se arrependeu do mal que iria fazer? Ué, agora você vem falar para mim que olha, Deus não é filho do homem para que minta, Deus prometeu, ele vai cumprir, ele não é filho do homem para que minta, nem para que se arrependa. Ele se arrepende sim. Olha os caminhos que você está trilhando. Estão compreendendo até aqui? Eu espero que sim. Quer ver outra passagem? Que as pessoas interpretam de uma forma, que você também vê em adesivos e muitas coisas mais? É aquela passagem de Filipenses 4, no versículo 13. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso tudo naquele que me fortalece. Peraí, aí as pessoas entram em dívida, as pessoas fazem coisas erradas, não oram a Deus para pedir direção, não fazem nada, fazem tudo lá, confiando numa passagem bem clara que Paulo deixou claro. No versículo 11, ele deixou bem claro, 11 e 12. Porque ele aprendeu a ter fartura e não murmurar, e não reclamar, e não ser orgulhoso. Ele aprendeu a ter escassez e não murmurar. Leia a Bíblia no versículo 11 e 12. Ele aprendeu a ter e a não ter. Ele aprendeu a estar por cima e a estar por baixo. Em todas as coisas ele era grato a Deus. Então ele falou, eu posso todas as coisas, porque eu já aprendi, já vivi coisas terríveis. E eu sei o Deus que eu sirvo. Aí um povo incauto, não consegue compreender, entender. Aí começa a fazer o que você vê hoje. Destruição, vai para as igrejas, só promessa, 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 promessa. E não para. Igreja, Jesus está voltando, é uma promessa dele. E nessa volta, ele já falou, uma promessa dele, vai separar os bodes das ovelhas. As ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. De que lado nós vamos estar? Toma posse da palavra. E a paz esteja com todos.